A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre a santa e poderosa palavra de Deus. E eu gostaria de meditar com vocês sobre um tema muito importante, o abatimento psíquico. E eu gostaria de falar da vida de um grande homem de Deus. Ora, se esse grande homem de Deus teve um abatimento psíquico, passou por um processo difícil, nós também, porque assim como ele, nós somos seres humanos falíveis, né? E eu gostaria de meditar com vocês em 1 Reis, capítulo 19, a partir do verso 1, que diz assim: Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara a espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a lhe dizer: assim me façam os deuses, outro tanto, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer a tua vida como a um deles. Ele temeu e se levantou, e para escapar com vida se foi. E chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, entrou pelo deserto a caminho de um dia, e foi se sentar debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. Quantas vezes, né? Quantas pessoas, em quantos momentos, talvez você tenha pedido a morte para o Senhor, porque já está cansado, está fadigado. Mas o Senhor tem uma palavra para você nesta noite. Assim como Elias, que era um homem forte, corajoso, que enfrentou tantas batalhas, ele também se abateu. Você não é diferente, eu não sou diferente. Mas o Senhor tem um remédio para a sua alma nesta noite. E o contexto histórico desse profeta é interessante porque era uma apostasia religiosa, o povo estava desviado, era uma crise política, ou seja, um caos total. E aí o Senhor levanta esse profeta e ele já aparece profetizando no capítulo 17, ele já aparece profetizando para Acabe desse jeito, ó. Em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem sou servo, digo a ti que não vai cair nem orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga que vai cair orvalho e chuva. Olha a fé, olha a confiança e olha a coragem deste homem. Aí ele se esconde, porque o Senhor fala para ele: vai até o ribeiro de Querite, e ele fica ali até o ribeiro secar. Ele se levanta, vai para Serepta, ele é alimentado e sustentado por uma viúva. O filho dessa viúva falece, ele ressuscita através da oração. O Senhor ressuscita através da oração de Elias, esse menino. Aí o Senhor fala para ele se apresentar de novo a Acabe. E quando ele chega para se apresentar a Acabe, ele propõe um desafio. Ele disse assim: eu convoco os seus profetas, né? Eu desafio vocês que o Deus que responder com fogo, esse é Deus em Israel. Ele propõe esse desafio, esses profetas aceitam e eles, né, fazem todos aqueles sacrifícios, aquelas orações tolas, porque não são ouvidos, porque Baal não escuta, Baal não tem olho, Baal não responde. E Elias, é interessante que ele até ri: olha, grita mais alto, quem sabe ele está dormindo, né? E ele desafia mesmo. E quando chega a vez de Elias, ele diz assim: olha, arruma tudo aí. Ele organizou o altar e mandou colocar muita água, porque ele queria mostrar para aquelas pessoas que o Senhor ia responder com fogo e mesmo com muita água ali, porque ele é um Deus de poder, ele é um Deus de fogo. E ele faz uma oração que está registrada ali em 1 Reis, capítulo 18, do versículo 36 ao 37. Ele faz uma oração e o Senhor manda fogo do céu e consome tudo, inclusive a água que está ali. É uma coisa que só Deus pode fazer. E neste momento todos começam a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Reconhece a autoridade e o poder de Deus. E aí ele persegue os profetas, mata os profetas de Baal. Depois ele diz assim, ele diz para Acabe: olha, agora vá comer, pois eu já estou ouvindo barulho de chuva. Lembra que eu disse para vocês que estava uma seca e por conta dessa seca uma fome e já havia 3 anos que não chovia. E aí agora ele começa a orar para que chova, porque lembra que ele disse, só quando ele dissesse que ia cair chuva, é que ia cair chuva. E ele começa a orar, e ele ora 1, 2, 3, ele ora 7 vezes. Na 7ª vez ele pede lá para o seu moço: vai lá, olha, vê se está vindo chuva.
E ele diz, olha, eu tô vendo uma nuvem do formato, é pequena, e é do formato da mão de um homem. E aí Elias sabe que o Senhor já vai responder com chuva. Ele corre na frente do carro de Acabe. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Elias de uma tal forma que ele correu na frente do carro por volta de 40 quilômetros, irmãos. Aí depois de tudo isso, Acabe chega e conta para Jezabel tudo que Elias havia feito, de toda essa manifestação de Deus. E aí Jezabel, ao invés de ficar maravilhada, ao invés de ficar atemorizada ou com temor, ela fica furiosa. Ela tem um coração mais endurecido ainda. E sabe o que ela faz? Como o texto que eu li, ela ameaça Elias de morte. Eu vou te matar, assim como você fez com os profetas. E Elias fica com medo e foge. Ele abandona a comunhão e ele pede a morte. E aí, a gente fica se perguntando, mas por que que Elias, um homem de tanta fé, que fez tanta coisa, né? De repente ele tem medo de uma ameaça de uma mulher. Parece que não faz sentido nenhum. Um homem que enfrentou tantos homens, que enfrentou Acabe, que corajoso, confiante, de repente ele tem medo de uma ameaça. E ele foge, a Bíblia diz que ele foge. E a primeira coisa que ele faz é abandonar a comunhão, ele já deixou o moço ali. E é o que geralmente as pessoas que estão com abatimento psíquico faz, já começa a abandonar a comunhão. Já abrindo parênteses aqui, eu quero dizer para você, não abandone a comunhão. Por quê? Ainda que você esteja abatido, prostrado, chateado, tem um povo do seu lado, tem pessoas do seu lado que vão ali te dar uma força, te fazer você levantar, orar por você, dizer uma palavra amiga. Então não abandone a comunhão. Nós precisamos de pessoas ao nosso lado. Nós não podemos nos sentir sozinhos. E foi exatamente isso. Ele se sentiu sozinho. Ele reclamou com Deus, mas na frente ele reclama, só tem eu, Senhor, só tem eu. Então não abandone a comunhão. Porque o Senhor se manifesta também através da vida das pessoas, através dos irmãos, através das pessoas que nós amamos, que nos amam. Então o Senhor diz para você, não abandone a comunhão. Mas ele se sente fracassado, por quê? Porque ele não vê nenhuma mudança. Ou simplesmente, depois de tudo o que aconteceu, a liderança, os governantes ficam com o coração mais endurecido ainda. Foi isso que deixou ele desanimado, ele se sentiu fracassado. Ele tinha uma expectativa e essa expectativa não foi atendida. Então, muitas vezes acontece isso com a gente. E interessante que ele pede a morte e ele fugiu da morte. Não é estranho? Parece paradoxal. Então, se ele está com medo de morrer, ele foge e aí chega no deserto, ele pede a morte. Então não faz muito sentido. Isso significa que ele estava abatido, ele estava se sentindo fracassado. Quantas vezes nós nos sentimos assim, depois de uma grande batalha, de grandes conquistas, aí vem um abatimento psíquico. O Senhor, ele quer dizer para você nessa noite que isso é normal, que isso é humano, mas que ele está contigo. E essa palavra que ele está te mandando hoje é justamente para fazer você entender que você não está só, que ele é consolo, que ele é sustento, que ele é alimento. E o interessante é que tem causas, né? O abatimento de Elias tem causa. Primeiro, expectativa frustrada. Segundo, cansaço. E o terceiro, a falta de entendimento. Então, a expectativa frustrada, ele esperava que as coisas mudassem, que houvesse arrependimento, que houvesse restauração. E qual a surpresa dele ao ver que aquilo causou mais endurecimento ainda? Então ele alimentou grande expectativa, e quando a gente se alimenta grande expectativa e que ela não é concretizada, nos causa dano. Então o Senhor disse para você nessa noite, cuidado com as expectativas. Às vezes o problema está na expectativa. O Senhor atendeu a oração de Elias, não para que esse povo talvez se arrependesse, mas para mostrar o poder dele, mostrar quem realmente ele era. E aí Elias esperava que eles mudassem de atitude, que largassem tudo, abandonassem tudo e se arrependessem. E não foi isso que aconteceu. E aí a questão, portanto, é saber dosar, ponderar, ter em mente que nem tudo sai como planejado e não tem problema.
Não tem problema. Mas o importante é que você faça a sua parte. Não tenha grandes expectativas. Tem expectativa sim, é importante ter expectativa, mas não se frustre se elas não forem concretizadas, porque talvez o Senhor tem outros planos, o Senhor quer trabalhar de outra forma e você está vendo de outra forma, mas o Senhor diz para você nesta noite: eu trabalho da forma que eu quiser. Talvez você e eu não enxergamos o resultado, mas o Senhor, Ele continua trabalhando. O cansaço físico também pode ter gerado, porque após uma grande batalha, ele ainda correu. A gente precisa estar atento também, amados, ao nosso excesso de atividades. Falta de entendimento. O seu desejo foi insensato. Toma agora, Senhor, a minha vida. É estranho que aquele que fugiu da morte estivesse pedindo por ela. Quão imprudentes são as nossas orações quando nós estamos com o espírito abatido. Mas o Senhor está dizendo, você não está sozinho. O tratamento de Deus. Agora nós vamos para o tratamento. Deus lhe deu descanso. Deus permitiu que Elias dormisse, porque mais para frente o texto vai dizer que Elias, ele dormiu debaixo daquele zimbro. O anjo lhe acordou e falou assim, olha, come aqui esse pão. Então o Senhor providenciou alimento. Imagina só, era um alimento que foi trazido pelo anjo. Era um pão direto do céu, assim como o Senhor, nesta noite, está trazendo pão quentinho do céu para a sua alma. Então o Senhor está te alimentando através da palavra dele, porque a palavra dele é pão. Então o Senhor deu descanso a Elias, deu sustento, lhe deu atenção. Ele falou assim, desabafa, Elias, fala tudo o que você quer. E no versículo 10 ele diz ali, ah, Senhor, só eu fiquei, olha, eu tenho servido a ti, eu fiz tudo isso, eu fiz aquilo outro, e olha só, o povo não se arrepende, só tem eu servido a ti. Então o Senhor permitiu que ele desabafasse. O Senhor lhe deu entendimento. É interessante que o texto diz assim, que o Senhor fez passar um vento, um terremoto e o fogo, e depois uma brisa suave. Então, o vento, o terremoto e o fogo, na verdade, foi Deus expressando na força da natureza os sentimentos de Elias, não os dele. Porque o Senhor, ele se manifesta na brisa suave e leve. Então, os sentimentos de Elias estavam manifestos naquela força da natureza que o Senhor que mandou, porque a Bíblia diz que foi que o Senhor que mandou. Então, olha, Elias, eu estou te mostrando aqui como é que está a sua alma, os seus sentimentos. Um vento, um terremoto e um fogo. Mas eu vou me apresentar a você como uma brisa leve e suave. Depois, o Senhor lhe deu ânimo. Ele contou as boas notícias. Olha, no versículo 18, depois vocês meditem lá. Olha, ainda tem 7.000 que nos se curvaram. O Senhor também lhe deu trabalho. Ele disse, levanta, come, porque você tem uma grande jornada pela frente, você ainda tem que ungir pessoas. Então, o Senhor, ele trata desta forma. Na nossa vida também não é diferente. Nós precisamos sair da letargia. Nós precisamos nos dispor a servir ao Senhor. Não pensar só nos nossos problemas. Existe uma pesquisa que foi feita, se não me engano, na Universidade da Inglaterra, que as pessoas que estavam com depressão foram colocadas para fazer trabalho voluntário e, por incrível que pareça, os resultados foram ótimos, excelentes. Elas saíram muito mais rápido da depressão, se curaram muito mais rápidos. Por quê? Porque elas ajudaram as outras pessoas. O Senhor te convida nessa noite. Vamos fazer a minha obra. Vamos ajudar uns aos outros. Você tem muito caminho ainda para seguir. Você tem muita coisa para fazer. Não fique desanimado. Se levante. Saia dessa caverna. O Senhor pergunta para você, o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? Tem tanta coisa para você fazer. Eu quero te usar. Eu quero te abençoar. Então, aprendemos com Elias que a fé de ontem não serve para hoje. Precisamos de uma fé renovada, pão diário. A solução é sempre chegar-se a Deus, ainda que com uma oração equivocada, ainda que pedindo a morte, mas pelo menos você chegar ali, desabafa com o Senhor. E aí ele vem com sustento, ele vem com descanso, ele vem com a sua palavra. E o Senhor, ele trata de uma forma especial, porque ele é brisa suave. O Senhor é brisa suave, o Senhor é graça e o Senhor é misericórdia. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Amém?